Quero já aproveitar, enquanto a doutora vai verificando, quero dar boas-vindas aos amigos, amigas que estão ingressando nesta plataforma, se sintam dentro da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o doutor Odinei Rogério Bianchim, nosso ex-presidente, atual conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, doutor Marcelo De Luca, doutora Camila Roque, estou vendo a doutora Luciana, seja bem-vindo, querida, prazer revê-la, vejo outras pessoas, tem um amigo que está com SME, eu acho que deve, se puder falar o nome, abrir o microfone. Professor Pedro Cássio. Professor. Tudo bem, professor? Tudo bom, professor Pelarim? Tudo bem, professor Pedrão? Tudo bom. Ah, tá bom, seja bem-vindo, fique à vontade, viu? Obrigado. Ana Carolina, Araceli, boa tarde, boa noite, doutora, tudo bem? Conseguiu aí, doutora Nathalie? Consegui agora. Ótimo. Nós já estamos com 34 pessoas. Doutora Nathalie quiser esperar, nós já vamos, daqui a pouco podemos iniciar. Uns 2 minutinhos, doutor? Fique à vontade. Só não podemos tomar café dentro das nossas casas, né? Fora disso não tem jeito, né, doutor Evandro? Não tem jeito, né, doutor Marcelo? Dias atrás nós fizemos uma palestra e aí o palestrante tinha 2 minutos. Foi, então dá tempo de tomar um café. Pediu para sair e tomar um cafezinho em 2 minutos. Então, mas dá tempo sim. Esse tipo de reunião às vezes parecia ser difícil, mas agora tornou-se tudo muito rápido, é questão instantânea, né? Doutor, e a própria justiça, né? Hoje eu fiz 7 audiências, só uma que nós não conseguimos concluir, mas 6 concluídas com sentença, com tudo, enfim, tá muito o sistema. Eu acho que vai, outro assunto, né? Mas vai revolucionar a justiça. Revolucionar. Porque também esse meio de comunicação, né, doutor Evandro, ele está revolucionando todas as áreas da sociedade, todos os setores da sociedade, né? A justiça também, né? Vários... E atendi um advogado também hoje, todos os dias praticamente. O pessoal entra em contato, manda e-mail, você já responde na hora, daqui 15 minutos você já está com audiência com o advogado esclarecendo muito rápido. Isso, o advogado não tem que sair do escritório dele, né, perder tempo no trânsito, enfim. Olha. Sim, são outros meios de comunicação, né? Nós temos que nos acostumar, né? Exatamente. Dias atrás nós estávamos conversando, acho que numa dessas reuniões, acho que o doutor Cristiano Jarret, a respeito da campanha Sinal Vermelho, né? E aí nós estávamos comentando, né, sobre a importância das autoridades se apresentarem, em especial no judiciário. E aí nós estávamos conversando sobre o seu exemplo, né? O exemplo do magistrado que se apresenta para a sociedade, que vai à imprensa, que fala. Eu acho que isso é bom. A divergência sobre as ideias, sobre aquilo que se tem, nós podemos ter, mas quando se mostra, fica tudo mais transparente. Então, esse reconhecimento é de todos, de vosso trabalho, que tem dedicado à sociedade no exercício da sua magistratura, né? Imagina, doutor, a gente agradece. É claro, se fosse para eu preferir um mundo ideal, eu acho que poderíamos ser como a magistratura americana, né, em que o juiz tem pouco contato, enfim, mas a nossa realidade é outra, né? Nós somos latinos, né? Nós queremos o contato, né? O advogado ele quer conversar com o juiz, a parte quer conversar com o juiz. Eu acho que cabe ao juiz também entender essa realidade onde ele vive e tentar se adaptar a ela, né? Sem ferir a sua, né? Enfim, a sua imparcialidade, evidentemente, né? Mas assim, é a realidade posta nossa, né? Nós somos um povo que gostamos do contato, né? E, enfim, então, acho que o juiz não está em outra realidade, né? Não está em outra realidade. Mas como o senhor mesmo disse, a gente se apresenta, mas isso não significa, né? E até isso no começo,
que as nossas ideias sejam longe de serem as únicas ou a palavra final. Nós somos mais um agente nessa hipótese na sociedade para debater também e para aprender, né? Quantas vezes nós nos apresentamos e tomamos uma lição da própria sociedade. Isso é comum também com os juízes. Sim. Um aprendizado é de todos os dias, né? Todos os dias, exatamente. Quero também agradecer a presença do Dr. Henry Hatic, nosso vice-presidente da subseção de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá. Muito obrigada, doutor Henry. Boa noite, doutora Nathalie, boa noite, doutor Evandro Pelarin, um prazer recebê-lo. Doutor Ednei Bianchim, nosso conselheiro seccional, a pessoa de quem quero desejar uma ótima noite a todos e a todas. Estava tentando conectar aqui, tive alguma dificuldadezinha, mas agora consegui, deu certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que podemos começar, né, doutor? Sim, doutora Nathalie, a condução dos trabalhos é sua. Obrigada, doutor. Obrigada pela presença também, tá? Doutor Evandro, eu vou lhe apresentar, né, para todos, a maioria de vocês conhece o doutor Evandro Pelarin, juiz da vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto. Eu sou a Nathalie, sou coordenadora da comissão, sou advogada. Convidei o doutor Evandro Pelarin, na verdade, para não só esclarecer algumas dúvidas que surgiram com a vinda das aulas online por conta da pandemia, mas também por toda aquela polêmica que, querendo ou não, além do doutor Pelarin ser polêmico, teve o vídeo dele que repercutiu bastante entre os pais, né? E surgiram várias dúvidas em relação à escola, em relação ao professor, em relação aos pais, qual que é o papel da justiça, qual que é o papel da escola, qual que é o papel dos pais em relação a esse tempo de aulas online, de pandemia. E são vários fatores que a gente parou para analisar, né, doutor Evandro? Tanto aqueles que não têm acesso à internet, aqueles que não têm os seus tutores, seus responsáveis, seus pais, condições de dar aula para o aluno ou estar prestando aquela assessoria de ajudar na aula. Então, o doutor Evandro vai nos esclarecer. Convidei outras pessoas também que são expert nas áreas, tanto como professoras e professores estão participando aqui. Caso queira se manifestar, ajudar a responder alguma pergunta ou fazer uma pergunta para o doutor Evandro Pelarin. Tem professores, tem a doutora, que era da comissão também, né, a doutora Luciana, mas ela trabalha também nessa área com crianças especiais, com deficiência. Então, tem bastante gente aqui conosco que é excelência nesse assunto também. Passo a palavra para o doutor Evandro Pelarin. Fique à vontade, doutor. Muito obrigada. Pela ordem, doutora Nathalie, só antes, doutor Evandro, com a sua licença, eu só queria dizer da minha felicidade como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Rio Preto, e receber a todas e todas, todos os advogados, advogadas, cidadãos, sejam bem-vindos. Este é um espaço criado para a advocacia e para a cidadania. E quero agradecer a doutora Nathalie Golone pelo excelente trabalho na coordenação da Comissão de Direito da Criança e Adolescente, por todo o empenho dos demais colegas integrantes da comissão, e reiterar meu agradecimento ao doutor Evandro Pelarin, nosso magistrado, que sempre esteve conosco na Ordem dos Advogados do Brasil, dividindo todo o seu vasto conhecimento conosco, e dizer da alegria de estarmos todos juntos aqui para debatermos tão importante assunto para a sociedade. Portanto, sejam todos bem-vindos e se sintam em casa. Doutor Evandro Pelarin, com a palavra, muito obrigado novamente. Obrigado, doutor Marcelo, a doutora Nathalie pelo convite. Eu gostaria aqui, rapidamente, até por uma questão de justiça mesmo, de fazer um singelo testemunho. Eu, além da vara da infância, eu ocupo temporariamente um cargo no DECRIM, que é o Departamento de Execução Criminal, e nós fazemos inspeções mensais às unidades prisionais. Aqui na nossa região, sob a nossa responsabilidade, são 7 unidades prisionais, para adultos, né? Não adolescentes. E foi a primeira vez que nós estivemos juntos, pelo menos eu estou há 4, 5 anos,
nós tivemos a presença de advogados nos acompanhando. Isso foi muito bom. O pessoal da comissão carcerária, isso deu uma segurança muito grande aos diretores do presídio, que elogiaram bastante, enviaram para mim notas porque é muito bom que a sociedade vá conhecer, né, a unidade prisional, veja como são feitas, né, as inspeções, enfim. Então, eu tenho que fazer esse reconhecimento, doutor Marcelo, e especialmente na Comissão da Infância e Juventude, onde a doutora Nathalie está sempre presente, está sempre debatendo as questões importantes, né? E então a gente fica muito seguro por saber que nós estamos sendo olhados. Agora, não é qualquer olhar, é um olhar técnico, um olhar paciencioso, um olhar que pode nos ajudar a endireitar o caminho, porque, como disse no início, ninguém tem a verdade esclarecida, né? Obviamente. Então, nós precisamos. Então, desse reconhecimento que eu faço ao senhor, doutor Marcelo, agradecendo mais uma vez por essa participação ativa da OAB como função essencial à justiça, na Justiça da Infância e Juventude e na execução criminal da qual eu faço parte. E a doutora Nathalie me dá a oportunidade, quando ela fala do papel da justiça, eu anotei, para fazer uma distinção que eu reputo essencial na questão da infância e da juventude, nesse tema. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, é a única lei que dispõe de forma expressa sobre a figura do juiz, qualificando o juiz, qualificando a sua posição nos assuntos da infância e juventude. O artigo 146 diz assim: a autoridade desta lei é o juiz da infância e da juventude, expressamente. Nenhuma lei diz isso. A lei coloca sobre os ombros do juiz da infância e juventude uma responsabilidade muito grande. É claro que as responsabilidades são grandes em todos os setores, mas a lei qualifica essa responsabilidade e torna essa responsabilidade expressa. O artigo 153 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o juiz da infância e juventude pode instaurar de ofício inquéritos para a apuração de situações de risco da criança ou da juventude, com uma única condição, sempre dando vista ao Ministério Público, enfim. Então, se nós fizermos um recorte em termos pedagógicos, podemos dizer assim, né, se tivéssemos uma sala na faculdade, nós poderíamos dizer que 2/3 do Estatuto, aproximadamente, contém figuras que o juiz pode atuar de ofício, com determinação da lei para que se atue de ofício. É a maior exceção à inércia da jurisdição, a matéria da infância e juventude. Muitos tentam fazer alguma separação doutrinária entre o antigo Código de Menores e o Estatuto, mas a questão da intervenção estatal permaneceu forte no Estatuto, de maneira qualificada. Né? Logo no início, artigo 21, 22, salvo engano, diz assim que os pais devem obediência àquilo que está na lei civil, faz uma remissão, portanto, ao Código Civil, e às decisões judiciais, quer dizer, 2 fontes de obrigações à família, né, já decorrem expressamente das decisões judiciais. E veja bem, por favor, nós estamos entre pessoas técnicas esclarecidas, talvez nem precisaria dizer o que eu vou dizer agora. Isso não quer dizer nenhum enaltecimento à figura do juiz, nada disso, por favor. Nós só estamos sublinhando textualmente o que a lei diz sobre a responsabilidade do juiz. Daí essas questões que o doutor Marcelo já começou no início, um juiz que acaba tendo, pela sua condição legal, tendo que se intervir, tendo que isso acaba, evidentemente, dando repercussões, enfim. E outra, a jurisdição da infância e juventude também, dizer o direito da infância e juventude, acaba também tendo essa conotação de orientar, porque cabe ao juiz também, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, orientar os pais, orientar, né, as pessoas que estão. Então, dizer o direito para o juiz da infância e juventude vai além do processo, vai além da formalidade. Cumpre essa função social, podemos dizer assim, qualificar, de ter que se apresentar também para dizer, agora, é evidente, agora já começa também a minha interpretação, já não é literal, né? Até agora eu vim numa interpretação literal, já é uma concepção minha do direito, que não é de qualquer jeito que o juiz também tem que se apresentar.
é sempre desde a perspectiva da lei. As minhas visões de mundo, eu as tenho, como todos, e gostaria muito que acontecesse, mas não é a minha visão que tem que, né, que vigorar, é a leitura da lei. O direito, muitos discutem se até é uma ciência ou não, enfim, porque nós não temos, assim, qualificando ciência como objeto e método próprio, nós temos um fenômeno multifacetado no direito, né? Interferências várias, mas a lei nunca deixou de ser o principal referencial do direito. Ponto. Essa é a minha visão, né? Então, a lei é a referência do juiz. É desde a perspectiva legal que o juiz tem que se apresentar não só no processo, evidentemente, mas fora dele, né? Nessa função que o juiz da infância e juventude acaba desempenhando na sociedade. Então, posto isso, né, colocado dessa forma, até quando a doutora Nathalie citou expressamente sobre o papel da justiça, até para sintonizar, né, aonde a gente entra nessa questão, mais, né, dizendo aqueles 2/3 do ECA, praticamente, grosso modo falando, claro, que o juiz pode atuar de ofício. O que ele não pode atuar de ofício são as questões envolvendo ato infracional, a destituição de poder familiar, enfim, né? Mas as medidas de prevenção, que diz o Estatuto, e proteção em estrito senso, muitas o juiz atua de ofício, né? E também nessa questão de orientar, que também está expresso entre as funções do juiz, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, salvo engano, artigo 146 ou 148. Mas, enfim, colocado esse panorama, né, diante desse quadro, surge a questão específica que nos traz aqui, a partir do convite da doutora Nathalie, para a gente, né, a gente colocar a discussão aqui, que surgiu, nesse caso, né, só dá um antecedente factual próximo, de um pedido de uma escola estadual, a Escola Pio X, um pedido expresso para que nós fizéssemos um vídeo de orientação. Mas por que isso também? Porque, e aqui já se vão 23 anos de magistratura, sempre nessa área da infância e juventude também, quer cumulativamente, quer especificamente como agora, sempre estive nas escolas, sempre procurei atender esse lado do juiz dizer o direito, de orientar, sempre a pedido das escolas, né? Também nunca entrei numa escola porta dentro, nunca foi assim, né? Sempre fui a convite das escolas, né? A convite dos diretores, muitas vezes até de professores, para conversar com professores, com pais, né? Já perdi as contas, né? De quantas vezes eu fui, enfim. E dessa vez, pela pandemia, evidentemente, não deu para ir fisicamente, até porque os alunos estavam lá. Então, me pediram para fazer um vídeo, né? Sobre um problema específico, né? Que é o abandono das crianças e adolescentes, algumas, né, das aulas virtuais, do acompanhamento, dos trabalhos, enfim. Então, esse era o problema colocado, né? E aí, então, justificando, como eu disse no início, desde a perspectiva legal, e eu quero deixar isso bem claro, que, evidentemente, eu não tenho condições de discutir com um pedagogo, com um professor, o que é melhor para a educação. Não vou entrar nessa área, não é a minha. Eu só vou dizer o que diz a lei brasileira sobre a educação, desde a perspectiva legal, né? Repito, enfatizo esse ponto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, inciso 1, ele diz que o direito à educação pressupõe, e aí 2 pontos e começa. E logo no inciso 1 ele diz: a matrícula e a frequência obrigatórias. Opa! Então nós estamos no primeiro ponto da lei. O que é obrigação, né? O que compõe o processo educativo? É só matricular o aluno na escola? Não, é a frequência. O 101 também fala sobre a frequência obrigatória da criança na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que se faça notificação compulsória, quase como se fosse uma doença contagiosa, né? Notificação compulsória das faltas superiores a 30% do permitido no estamento do Estatuto da Escola, enfim, né? Aliás, notificação compulsória também aos pais, diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se houver rendimento baixo, né? Traduzindo isso para o leigo, a nota vermelha, é obrigação notificar os pais.
Então, a legislação brasileira, o ECA e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eles colocam o processo educacional como uma obrigação conjunta, né, entre todos, e especialmente aos pais, que são os responsáveis pelos filhos até os 18 anos. Nunca é demais lembrar o que diz, e o Estatuto faz remissão ao Código Civil, o que diz o Código Civil sobre o poder familiar, né? Diz o Código Civil que toda pessoa até os 18 anos está sujeita ao poder dos pais, submetida aos poderes dos pais. A gente brinca quando vai conversar com as crianças, né? Fala, olha, pelo Código Civil você é um incapaz, né? Se a gente tenta fazer uma brincadeira, muitos levam, não, que é isso, né? Eu mexo no computador melhor que o meu pai, né? Não, mas não é sobre as habilidades que nós estamos falando, é sobre a capacidade de se autodeterminar, de fazer suas escolhas, né? Enfim, de determinar o seu rumo. Até os 18 anos no Brasil, são os pais que devem encaminhar os filhos. Não é uma faculdade também, porque lá no Código Civil, no 1634, está lá, compete aos pais, né? Quando vai definir o que é o poder familiar, o antigo pátrio poder, né? Compete aos pais, ou seja, dever dos pais. Tem lá, criar, educar, alimentar, etc. E tem lá no inciso 7 que fala assim, exigir dos filhos obediência e respeito. Isso está na lei. Veja, que a lei fala que é um dever não pedir, implorar, solicitar, exigir dos filhos obediência e respeito. Me parece assim, desculpe se estou sendo assim insistente, enfadonho, parecendo muito, né, sei lá, tendo áreas de superioridade na matéria, não é isso, por favor, até porque estou lendo a lei aqui, né, textualmente. Mas exigir não tem outro significado a não ser, e exigir obediência a não ser dizer assim, o pai manda e o filho obedece. Não tem outra forma de definir isso. É claro que a justiça não vai intervir para saber os acordos que o pai faz com o filho. Não, longe disso. Mas o texto legal guarda essa determinação. Obediência e respeito, né, diz a lei. Obediência e respeito. Mas quando a gente olha essa norma, ela não é nova, ela não está no Código Civil de 2002, ela estava repetida no de 16, no Teixeira de Freitas, nas ordenações Alfonsinas Manolinas, Filipinas, estava no direito romano. É uma prescrição legal que está há 2000 anos positivada, podemos dizer assim. É algo bimilenar que se entende que para uma família funcionar até determinada idade, pai manda, filho obedece. Desculpa, assim, é uma expressão simples para definir o que diz o estamento legal. Repito, não vou entrar na questão do que é melhor para o pai educar, como está sendo feito, enfim, né? Mas esse é o panorama que se coloca para a obrigação dos pais, né? Não há outro panorama dentro da lei. E me parece, quando a gente vai aqui, um testemunho, quando a gente vai conversar com os pais nas escolas, eu percebo, não só por percepção, mas pelo testemunho que eu ouço, que muitos, e um número significativo, e que às vezes até causa espanto para mim, a completa falta de noção desses deveres elementares. Talvez por uma dicção equivocada, de uma pedagogia, como podemos dizer, uma pedagogia laxista, sei lá, uma educação facilitadora, não sei, outra discussão mais política aí. Mas fato é que a lei não mudou. Mas fato é que há muitos pais que confundem isso. Que confundem, né, ou, né, a nossa dificuldade, talvez, do nosso povo, de um extremo ao outro, ou bate, espanca o filho, ou não faz nada porque fala que não pode fazer nada também. Né? Quantas vezes eu converso com os pais dizem assim, doutor, mas o senhor está dizendo tudo isso, mas eu não posso bater. Mas eu falei, mas quem disse que a lei diz que para educar tem que bater? Né? Então, essa dificuldade de se encontrar o meio termo também. Né? Mas fato é, repito, insisto, o que diz a lei, o poder, o dever dos pais. Né? E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele penaliza o pai negligente. O 149 diz assim, toda vez que o pai ou a mãe negligenciar o exercício do poder familiar, multa 3 a 20 salários de referência, que a jurisprudência já diz que é salário mínimo.
né? Então, se o 1634 está dizendo que é dever do pai exigir do filho obediência, respeito, encaminhar para a educação, se o estatuto está dizendo que a frequência da criança e do adolescente na escola é obrigatória no processo educacional, se a lei de diretrizes e bases está dizendo que tem que notificar a ausência, que tem que, então você olha o arcabouço legal, não há outra conclusão razoável a não ser dizer, pai, se o seu filho abandonar a escola, você está infringindo seriamente a lei. Não há outra conclusão para isso. Não há outra, me perdoe, mas essa é o panorama legal, né? Agora, repito, posto isso, utilizando essa expressão novamente, colocado dessa forma, vamos aos fatos, né? E aí que se exige do aplicador do direito, do operador do direito, né? O bom senso, a razoabilidade, a proporcionalidade, enfim, né? É evidente, já começo assim, que ninguém vai punir, pelo menos presumo a razoabilidade das pessoas, a inteligência, o bom senso, enfim, ninguém vai punir um pai cujo filho está com dificuldade de acompanhamento, né, as aulas online, cujo o filho tirou notas baixas, porque não é esse o fundamento. O fundamento para se penalizar, para se, enfim, tomar uma medida, abrir um processo, verificar, me parece bastante claro, é o abandono. É o abandono. É deixar a escola. Não, quer dizer, se nós fôssemos a lei em tempo normal, esse aluno tem que estar dentro da escola. Esse aluno não tem o prerrogativo de dizer assim, essa aula eu não assisto até os 18 anos, não. Né? Eu não pode dizer assim, não gosto de português e sai dessa aula, eu só vou assistir a outra. Na interpretação da lei, não, de jeito nenhum. Agora, trazendo essa prescrição para a pandemia, me parece extremamente razoável, que significa dizer, então, acompanhar a aula à distância, fazer o trabalho que a escola determina. Agora, se chegar a um extremo, e aí que veio o pedido da escola, e aliás, depois recebi outros pedidos semelhantes, as escolas não estavam me comunicando a criança que deixou de fazer, que estava entregando atrasado, é a criança que abandonou. Aquela cujo pai foi intimado pelo diretor da escola e não deu resposta, né? Sequer deu uma resposta, né? Eu até fiz questão eu tinha um texto já antigo, dei uma adaptada, e eu tenho o privilégio de escrever a cada 15 dias no Jornal Diário da Região, e na sexta-feira eu coloquei esse texto atualizado, eu coloquei, olha, a escola é assunto sério, a justiça assim vê, né? A escola não é um assunto secundário na vida comunitária, de forma alguma. Escola é assunto sério, e digo por que é assunto sério a partir da perspectiva legal. Faço toda essa construção, cito, né, os dispositivos, né, falo a respeito das consequências, né, e vou pedir licença para ler um trechinho aqui. Para a legislação brasileira, em resumo, crianças e adolescentes devem permanecer na escola, devem assistir às aulas e devem estudar. Nenhuma criança ou adolescente pode dizer não à escola. Não às aulas, não aos estudos. Estudar, ir, permanecer na escola, podemos dizer que são, aspas, deveres que a lei impõe aos brasileirinhos. Mas aí eu tento explicar isso também. É evidente quando se pressupõe a razoabilidade na interpretação da lei, mirando-se o processo educacional, que esse dever aqui apresentado não exprime coerção, constrangimento de criança e adolescente. Liga-se essencialmente a uma maneira de ensinar as crianças, a construção mesmo, né, de uma situação peculiar de desenvolvimento, como diz a lei, ensinar as crianças e adolescentes o que é cidadania, para que a criança comece a aprender que o mundo vai muito além de seus interesses, que desejo não é sinônimo de direito, que ela deve observar os ditames de uma instituição central na coletividade, que é a escola, que logo, se a gente dá essa importância toda à escola, a escola vai ser o quê? O seu principal referencial comunitário. Ela vai crescer a partir dessa referência da escola, é um referencial comunitário, insisto, coletivo, não é individualista, onde a criança vai ter que se inserir como uma pessoa da comunidade.
Tudo isso, obviamente, sem prejuízo de estratégias pedagógicas, de bons professores, claro, né? A gente pressupõe isso, boas escolas. Aí eu disse isso, né? Adaptando-se à lei à pandemia, parece muito razoável interpretar, e pelo senso comum até, né, arrisco, que o dever de frequência às aulas atualmente significa acompanhar as aulas à distância, né, entregar os trabalhos exigidos pela escola, participar ainda que remotamente das atividades. É claro que as punições só vão alcançar os que abandonarem a escola, não os que demonstram dificuldade de acompanhamento, quer por razões objetivas, por exemplo, falta de acesso à internet, quer por motivos pessoais, como uma criança com dificuldade de aprendizado, né? Aliás, uma das questões assim de políticas públicas que nós até estamos encaminhando para as autoridades competentes é a internet. A internet se tornou um gênero de primeira necessidade. Nós vamos ter que, nós como comunidade, tentar fornecer a internet de forma gratuita, inclusive, nos bairros onde ela não chega, né? Quer dizer, vamos ter que olhar isso aí. É uma questão Doutor de... Evandro, Oi, dá licença. Só um minutinho. Já que o doutor já entrou no assunto da internet, é essa questão. Isso é na teoria. E na prática, é aquele aluno que hoje não tem condições, e não vamos pensar só em São José do Rio Preto, que é uma cidade do estado de São Paulo, vamos pensar em outras regiões também do país, que o pessoal tem bem menos condições do que nós temos aqui no estado de São Paulo. Se não tem internet, como que a gente faz? Aí como que um pai que não tem conhecimento nem técnico, nem jurídico, vai saber que ele vai ter que justificar para a escola, consequentemente para o conselho, para o juiz, que ele não está enviando material porque não tem computador, porque não tem dinheiro para pagar uma internet? Na prática, como que o doutor consegue enxergar esse... Olha, doutora Nathalie, eu vou tentar ser assim, como eu posso dizer, eu penso assim, a decisão de ter filho, vou lá atrás, é uma decisão séria. Você vai colocar uma pessoa no mundo, você vai ter que se preparar para todas as vicissitudes que vão ocorrer. Nós não podemos partir, me desculpe a franqueza, do pressuposto que dificuldades que ocorrerão poderão ser dirimidas, poderão ser desculpadas, né? De forma rápida, vamos dizer assim, de forma ligeira. Não. Nós vamos ter que nos justificar como pais. Nós vamos ter, é isso que a senhora falou, nós vamos ter que se justificar. Se formos chamados à explicação, teremos que nos explicar. Por que não temos que nos explicar? Por que nós temos que presumir que todos com dificuldade, que forem chamados e que têm responsabilidade sobre uma pessoa até os 18 anos, estão previamente imunizados das explicações? Né? Não, é o inverso, o pressuposto da lei. Né? Eu ainda hoje estava conversando, dialogando com o advogado, que a gente, né, até bateu num papo de mais ou menos uma meia hora sobre a legislação. E eu disse, doutor, uma das observações que eu faço depois de 23 anos na vara da infância é que, às vezes, né, eu sinto isso, que às vezes há um litígio na vara de família onde há problema entre adultos, onde se resolve o problema entre adultos. A lei, quando estabelece a vara da infância, não é que ela não se preocupa com o adulto, mas o foco é a criança e o adolescente. É desde a perspectiva... Ali o próprio nome já fala, é justiça da criança e do adolescente, não é justiça de adulto. Não é justiça de adulto. Repito, quem tem que se explicar, né, ou se a gente fosse usar uma linguagem popular, quem tem que pular para cima é o adulto, não é a criança, que vai ficar sem a educação, que vai ficar sem o acesso. Então, repito, se o adulto for chamado à explicação, ele tem que se explicar. Olha, não tenho internet na minha casa. E é evidente que, a partir da explicação, o bom senso tem que imperar. É claro que a senhora pode dizer, mas nem quem tem bom senso. Bom, é uma patologia do sistema, né? Que infelizmente, né? Como diz um jornalista aí, que infelizmente bom senso no Brasil é canguru, não é nativo, né? Tem que ser construído. Enfim, mas é uma patologia do sistema. Mas nós temos que presumir o bom senso de quem vai julgar e não vai penalizar um pai que não tem acesso à internet do filho. Doutor Pellarin, claro. Posso fazer uma colocação? É rápida. É por isso que, inicialmente, boa noite. Boa noite. Prazer em revê-lo. Então, gostaria de colocar o seguinte.
Quando começou tudo isso, a própria secretaria se preocupou com isso daí. E nós também. Eu sou coordenador de uma escola, Senobelim de Barro Serra, né? Uma escola de 740 alunos. E uma das coisas que foi colocado para a gente, e a gente levou em conta, é tentar substituir. Então, começou-se lá no mês de abril a imprimir material. Então, a própria secretaria imprimiu textos que os professores iriam utilizar. De cara. Né? 2 meses seguidos ela fez isso. A partir de julho, os professores da escola assumiram isso daí. E, além disso, tem, por exemplo, a coleção de livros didáticos. Tem para todos os alunos. A nossa escola tem livros para todos os alunos. Certo? Veio outro tipo de coleção, Ler e Escrever, EMAI, que é de matemática, é até editado pelo Estado isso daí. O Estado mandou, né, a prefeitura tem contato com eles, mandou para todos os alunos. Entregamos para todos. Então, houve uma forma de tentar substituir. E mesmo assim, com tudo isso, tem pai que até hoje estão os livros lá na escola. Estão até hoje lá na escola esperando. Certo? É uma intervençãozinha que eu gostaria de fazer. Não, é só para arrematar o que o professor Pedro está dizendo, eu recebi, de fato, essas informações, professor, que a secretaria se movimentou mesmo para tentar suprir as necessidades específicas, né, de pais que eventualmente não tivessem acesso, cobrando pelo menos, né, a recolha do material, a entrega depois de trabalhos que fossem determinados, né. Eu soube de professores que ligavam para as famílias, falaram, olha, tem que fazer esse trabalho. Então, nós interpretamos a lei nesse sentido, dizendo que quando um professor, e por favor, não vai aqui. É claro que eu tenho o meu mais profundo respeito por professores, né? Eu estou aqui graças a professores, reconheço isso, não estou aqui também, não é uma vocalização política, longe disso, mas é evidente que se um professor ligar para uma vez e dizer, olha, tem que fazer isso, pelo menos aqui em casa, eu percebo assim, corre que a casa vai cair, né? Corre que o professor ligou. Corre que a escola está demandando, não tem outra visão a ser feita, né? Não tem outra que eu entendo razoável desde a perspectiva legal. Né? Eu também tenho 2 filhos, né? A gente tem, né? O professor, lá veio o e-mail do professor, pai amado, o e-mail do professor chegou, o que aconteceu? O trabalho não foi entregue. É um corre-corre, né? Tira o computador, tira a internet, né? O videogame, não sei o quê. É assim, né? Eu acho que essa é a visão que eu entendo que desde a perspectiva legal tem que ser feita. Muito se diz que vai, desculpe mais uma, já que o professor colocou e deu essa oportunidade, a doutora Nathalie também, vai aqui uma visão um pouco mais, política do sistema, né? Saindo um pouco da lei. Se diz tanto, né, sobre a educação no Brasil, precisa melhorar a educação, melhorar a educação. Eu acho que melhorar a educação também passa por explicar para a sociedade que a escola é central, é o espaço central numa sociedade, né? É o único lugar onde se reúne, ao mesmo tempo, durante a maior parte do ano, um contingente enorme de pessoas que estão em formação. É um lugar... Se nós podemos usar uma imagem religiosa, é um lugar sagrado para uma sociedade, para o desenvolvimento de uma sociedade. Que importância nós estamos dando a ela? Bom, eu digo, a lei dá importância. Eu citei aqui vários. A lei não coloca a escola, né, em segundo plano. Se der certo outras coisas, se eu chego na escola. Não, a escola é o primeiro aspecto da criança e adolescente. Está lá, né, como direito fundamental, enfim, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, é a visão que a gente tenta, né, passar, né? Então, repito, né, a doutora Nathalie falou, o tal do vídeo saiu sob essa perspectiva, né? Seria uma palestra presencial, como tantas que eu já fiz, né? Sobre esse enfoque, né? Quer dizer, aos alunos, né, aos pais, para que imprimam nos filhos essa consciência da responsabilidade. E aos pais, evidentemente, avisados que caso a escola envie uma anotação, nós vamos ter que averiguar. E, de fato, já enviou. Nós já recebemos comunicados de algumas escolas, olha, está aqui a relação de pais que foram chamados,
que não aconteceu nada, que enfim, tal. Agora, nós vamos verificar. Agora entra aquilo que a senhora falou, doutora Nathalie. Foi. Por que, pai? Por quê? O que aconteceu que precisou chegar na justiça? É evidente que tem muitos que se explicam, muitos são aceitos. Agora, será que todos vão ser aceitos? Será que, né? Onde a coisa... É para isso que tem o processo, né? Para isso que tem o processo, né? Eu nem chego a dizer ainda de chegar na parte do processo em si, né? Do pai ser processado. Mas o que eu quis dizer é que tem muitas pessoas que não têm a orientação de não ter o filho quando não pode. Infelizmente, ainda é uma realidade. As pessoas têm filhos, tem um não podendo, tem 2, tem 10 sem poder. Aqui na Estação Paulo ainda é 1 ou 2 sem poder. Para lá é muito mais filhos. Eu não vou adentrar ao mérito da questão, porque a gente ia ficar discutindo sobre isso e ia sair muito do assunto. Mas eu repito, tem muita criança que o pai realmente não tem noção, e a nossa preocupação é com a criança, o pai não tem noção. A maioria dos pais, e eu não digo gente do Nordeste, gente que não tenha conhecimento, às vezes pessoas instruídas não têm noção, que precisa mandar o material, que precisa responder para o professor. Após, doutor Pelarinho, eu gostaria muito de abrir palavra para algumas pessoas que gostariam de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Então, a dúvida maior é essa. E aqueles pais que têm que trabalhar por conta da pandemia, se arriscando na pandemia, ou que está desempregado, fazendo bico, ele não tem condições de chegar em casa, depois de estar em 2, 3 lugares trabalhando para levar comida para casa, de sentar com o filho e passar matéria e ensinar a matéria. Até porque tem pais que são analfabetos. Como que acontece nos casos dos pais que são analfabetos? A escola, eu digo a escola, e não o juiz e não a justiça, teria que ter um plano. A escola teria que entrar em contato e ter a sensibilidade de identificar que aquele pai, que aquela mãe não tem instrução nenhuma. Isso não acontece na sociedade, infelizmente. Se me permite uma pequena intervenção, doutora, aí Sim. vai um pouco da minha experiência em contato com as escolas de tanto tempo, né? É claro, não posso dizer por todas, e falhas há em todos os ambientes, mas olha, eu posso assegurar para a senhora, das que eu conheço pelo menos, que esse processo de contato com os pais, de aviso, de orientação, ele existe. Pode não ser perfeito, evidentemente, pode não ser o ideal, mas ele existe. Eu vejo, nesse ponto, eu posso dizer, assim como eu testemunhei no início sobre o trabalho da OAB, eu também acho que, pela minha profissão, posso testemunhar sobre as escolas, o esforço que é feito a partir da direção das escolas para essa conscientização preliminar, né? Quer dizer, para evitar que chegue, até porque nós também da Justiça, quando nós conversamos com diretores, é evidente que a gente não quer judicializar o ensino, nós não queremos policiar o ensino, nada disso. Quanto menos intervenção, melhor. Eu acho até que por quê? Porque a escola... Nem punir os pais, né? Claro, claro. Mas é que quando chega também até a gente, é porque se esgotou realmente né, se esgotaram todos os meios preliminares que a escola dispõe, né, para esse acontecimento. Entendi. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, eu não sei, desculpa, doutora não, para a Luciana Zanin, que é psicóloga. Eu não sei se ela está presente, às vezes não está aparecendo o nome. Você está presente, Luciana Zanin? Está me ouvindo? Ela queria fazer uma pergunta, às vezes não está conseguindo ativar o microfone. Luciana Zanin. Doutora Nathalie, pela ordem só, vamos tentar localizá-la, Luciana Zanin. E aí, as pessoas que a doutora conceder a palavra, se puder abrir a câmera, é importante para que a gente tenha o registro da pessoa que vai fazer a pergunta, tá? Se não aparecer, a gente passa a vez. Sim. Depois volta. A Maiara, ela está? A Maíra? Maiara está, ela só falta acionar o microfone, Maiara. É Maíra. Maíra. Ativa o microfone que... Deixa eu ver. Vai com calma que dá certo, fica tranquila, não tenha pressa. Se você estiver em celular, às vezes você tem que... Aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, a minha dúvida é o que acontece? São duas dúvidas, na verdade, né?
Eu tenho uma filha de 9 anos, ela se chama Ana Beatriz, ela está matriculada numa rede pública, né? E eu, assim, eu não estava trabalhando, eu estava conseguindo fazer as devolutivas para a professora até o 2º bimestre, tá? E depois eu consegui um trabalho, graças a Deus, e então, assim, a minha filha, ela sofre de um transtorno, o R48, é um transtorno de dislexia, correto? Então, ela precisa de uma pessoa para estar acompanhando ela. As tarefas enviadas pela escola eram conteúdos que a Ana Beatriz não consegue fazer sem medicação. As medicações que a Ana Beatriz toma são medicações tarja preta, tá? Eu chegando dos meus horários de trabalho, que são puxados, que são projetos, eu não consigo dar essa medicação para minha filha, tá? Em período noturno. Por quê? É uma medicação que deixa uma criança agitada, correto? O pai dessa criança também assim, ele é químico, ele trabalha de segunda a segunda, tem como eu comprovar, né, para a escola e tudo mais. Então, assim, a nossa carga de trabalho, ela é muito puxada. E os avós não conseguem estar orientando a minha filha, que é onde ela fica no momento, quando nós não estamos. E o que acontece? Eu gostaria, assim, de estar vendo com o senhor Evandro, qual que é o procedimento, né, que a gente deve tomar nessa situação quando a criança tem um transtorno de aprendizado e ela depende de uma medicação para fazer as atividades, né? No caso, assim, que são atividades do 4º ano, que é o ano que ela, né, que ela está. Então, assim, eu fico pensando o que deve ser feito, porque eu não consegui mais fazer as devolutivas a partir do 2º bimestre, entendeu? Então, assim, a gente fica, né, apreensiva, porque a Ana Beatriz, ela é acompanhada pelo Kumon, tá? São aulas extras fora da escola, eu tenho que pagar essas aulas para ela. Ela é acompanhada por fonoaudióloga e ela é acompanhada por psicóloga, tá? São profissionais fora da escola. Eu só não estou conseguindo fazer essas devolutivas da escola porque são puxadas, tá? São bastante matérias e precisa de um profissional, tá? Eu digo assim, um profissional capacitado para estar ensinando ela. No caso, eu não era nenhuma profissional, mas eu conseguia estar auxiliando no que eu podia, né? Com o pouco ensino que a gente tem, enfim. E a professora ajudava também, tá? É uma excelente professora, não tenho o que falar, estava sempre acompanhando, assim, estava sempre muito prestativa, né, conosco. Só que agora surgiu essa dificuldade. Sim. E eu fico pensando, como que vai ser o ano que vem, né? A gente fica preocupado com isso, se essa situação vai permanecer, como que vai ser, sabe? Eu não quero ser uma mãe negligente, e meu marido também não quer ser um pai negligente, principalmente com a justiça, né? E nem com a escola. Nós somos aqui, eu tenho como comprovar essas atividades extras e tem o laudo dos médicos, né, que comprova esse transtorno dela, né. Eu acredito que muitas crianças, inclusive, assim, da sala da Ana Beatriz, que eu conheço, são 3. Eu não sei como essas crianças estão fazendo essas atividades, né, porque eu não tenho contato com os pais. E também tem a segunda dúvida, doutor Evandro, eu ajudo uma família carente, tá? Eles moram no bairro Vila Esplanada, aqui em São José do Rio Preto, e eles são pais analfabetos. O menino tem 6 anos. Eu não sei se chegou alguma intimação para ela ainda, mas ela está muito apavorada, eu ainda fiquei até de levar ela à escola para ver qual era a situação do aluno. O menino chama-se Enzo. E os pais não conseguem, assim, nem falar direito, sabe? Você vê que eles não conseguem nem conversar direito. Quanto menos ensinar uma criança de 6 anos. E eu fico pensando, o que eu poderia estar orientando, o que a escola poderia estar passando para essa família, né, dos pais que são realmente analfabetos, sabe, assim, não tem instrução nenhuma. Então, fica essas minhas 2 dúvidas. A gente, Maria, eu às vezes sou procurado, né, às vezes as pessoas chegam, que nós estamos entre advogados, e é interessante que quando eu recebo pessoas, né, como a sua dúvida, né, e às vezes é para o lado jurídico, eu falo assim, olha, eu vou dar então, você veio buscar um conselho, uma orientação, então eu vou dar um conselho, uma orientação que vai parecer extremamente óbvio, mas é o conselho que funciona, eu digo assim, sabe?
procure um advogado. Você está com problema, né? Não se resolve. Eu procurei. Não, mas para o seu, né? Mas para o seu, estou fazendo uma analogia, né? Para o seu, o conselho também é óbvio, pode parecer óbvio, né? Que eu vou dizer, né? Mas Sim. a escola é o ponto de referência para a resolução. Eu digo assim que muitas vezes, em casos como os seus, que nós já deparamos, né, encontramos, mas não para aplicar punições, mas para aplicar medidas de proteção e auxílio, né, porque a Justiça da Infância e Juventude funciona muito assim também. Aliás, grande parte dos processos que nós temos hoje é justamente movimentando o judiciário para quê? Para que o poder público possa, né, melhorar o trabalho de proteção às crianças e adolescentes. E, evidentemente, entre as crianças e adolescentes, aquelas que mais precisam, né, que têm dificuldades, enfim. Então, nós temos aqui no município, eu até recebi no meu celular um comunicado de uma mãe, né, só estou dando um exemplo para você. A semana passada, ela estava muito feliz porque a menina dela estudava numa escola particular, cara, e a menina dela tem um autismo leve. E ela colocou, tem até o nome da escola aqui, depois eu até vou mandar uma cartinha para a diretora dessa escola, sabe? Ela colocou numa escola pública municipal de São José do Rio Preto. Por quê? Porque lá tem a psicopedagoga que está acompanhando, a criança se desenvolveu, enfim, eu recebi a mensagem no meu Instagram, na mensagem direta. E ela estava assim, maravilhada, porque ela não tinha ideia de que o trabalho público fosse muito melhor do que o trabalho privado, sabe? Então, agora, claro que no seu caso, né, especificamente, talvez nós precisamos o quê? Exatamente junto com a escola, construir isso. Às vezes a justiça é acionada e os processos na infância podem parecer, às vezes, muito inócuos, mas sabe o que acontece em casos como o seu? Muitas vezes nem tem o processo, às vezes nós colocamos a justiça restaurativa, ou enfim, aplicamos uma medida de proteção, a gente chama a escola e fala, vamos agir juntos? Qual que é onde está a lacuna, né? Porque às vezes a justiça da infância não entra para dar aquela decisão, faça isso, faça aquilo, mas provoca exatamente esse sentar juntos e vai tratando casinho por casinho, sabe? E aquilo vai caminhando. Não quer dizer que resolve tudo, que soluciona tudo, não, longe disso. Mas acaba criando um ritmo, sabe? O próprio poder público também sabe que quando vai ter uma intervenção judicial é para a coisa decidir seriamente. Nós não vamos estar ali, né, só para conversar, né, de perna cruzada, né? Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Enfim, então esse é o primeiro ponto, uma orientação óbvia. Vamos construir com a escola isso. Em relação àquele pai, àquela mãe, se você puder, né, ter contato com ele, acalme-os. Fala que a lei não está para punir pessoas ao léu, não é isso, né? É claro, e aqui eu faço uma confissão, né, para vocês. É claro que quando a gente vai conversar, que eu recebo pessoas como você, que chega com toda essa educação, eu acho que é dever do juiz receber a todos. Eu leio a lei orgânica da magistratura, eu falo, o juiz deve receber a todos que o procurarem, está lá no artigo 35. Né? O juiz deve tratar com educação, com respeito, no individual. Mas quando você vai passar uma mensagem pública também, eu vou fazer uma confissão aqui. Não adianta também, a gente tem que falar um pouco mais, sabe? A gente tem que demonstrar que a coisa é séria, né? A gente, né? Vamos dizer assim, no atacado é uma coisa, no varejo é outra. Né? Exatamente. Então, é uma estratégia de comunicação também. Mas, para esse casal, acalme-os. Tá bom, pode deixar. Ninguém, tá? Mas tente também falar para ele construir com a escola, né, esse caminho. Tá? Ok, combinado então. Agradeço, viu? Muito bem esclarecido. É isso. Doutor, Oi? aqui ao lado tem algumas perguntas. Eu não sei se o doutor consegue ver. Consigo. Na minha escola, as atividades são enviadas impressas também. A entrega é programada junto com o kit alimentação. As orientações acontecem via WhatsApp ou ligação telefônica. Aí a Lisandra falou que na minha escola também entregamos material impresso. Alguns pais não buscam. E quando entramos em contato pelo celular, às vezes nem
nos respondem. Como proceder com essa falta? Ó, eu sugiro nessa questão que se a escola tiver meios e mecanismos para enviar alguém, sabe? Tem diretores que fazem isso, sabe? É claro que também não vamos esperar de todos isso, mas tem diretores que às vezes vão na casa do pai, né? Eu já aplaudi vários diretores assim, né? Poxa, você está fazendo mais, que legal. Ele vai na casa do pai, bate a palma lá, né? Atende e falou, escuta, por que você não está atendendo meu telefone? O meu WhatsApp, por que você não, né? E resolve, sabe? Muitas vezes resolve, né? A coisa caminha, né? Agora, se tentou pelo WhatsApp, já aconteceu um caso como esse, acho que faz tempo, mas nem era muito propriamente essa questão de escola. Mas eu lembro que teve alguma comunicação por WhatsApp e eu lembro que eu disse assim, olha, estamos aqui para passar sabão e sermão em ninguém, mas falei, WhatsApp você recebe mensagens que você lê e essa que está lá dizendo é um assunto sério, você não viu, né? Então, né? A indicação eu daria o seguinte, tentou todos os meios, tente mandar alguém da escola pessoalmente, né? Eu sei que não dá para fazer tudo isso, mas tente. Agora, não tiver jeito também, aquela tal história, se vier para nós, né? Não vou falar venha para nós, mas se vier, vai um oficial de justiça lá dizer por que não está atendendo a escola, né? Sim, doutor. Tem mais uma aqui que é a Lana. Sou psicopedagoga e tenho contato direto com os professores. A escola está ouvindo muitos pais que apresentam as dificuldades iguais à dessa mãe. Um ponto também a fazer, assim, eu fiz um curso em 2011, o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ele tem uma área dedicada à filantropia que é belíssima. E eu fiz um curso pela Escola Paulista da Magistratura. Durante 6 meses, eu saía de Fernandópolis e uma vez por semana a São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura, e a gente fazia um curso junto com o Dr. Francisco, que é médico pediatra chefe do Sírio-Libanês. E o Sírio-Libanês fez um trabalho com a comunidade ali na Bela Vista, né? Não expandiu muito, mas fez com a comunidade da Bela Vista, de todas as crianças que tinham problemas com aprendizado em escola. E muitas vinham com indicação médica para tomar remédios. Tá? Palavras do Dr. Francisco. De cada 10 que vinham com indicação dos remédios, na nossa avaliação médica... Na nossa avaliação médica aqui, apenas 1 tinha necessidade de usar medicamento, de fato, na avaliação médica do Sírio. Que na revisão que eles faziam. Eles tinham uma comissão formada pelo Dr. Francisco, que era o presidente dessa comissão de pediatria, que avaliava essas questões de dificuldade de aprendizado de aluno na escola, né? Só 1 no Sírio-Libanês de cada 10 que vem com indicação, insisto e repito, havia necessidade. Isso para nós nos mostra algumas coisas, doutora Nathalie, e a gente, né, para quem fez a pergunta, sim, a justiça, nós temos que exercitar a todo momento a investigação dos fatos. Nós temos por dever de ofício nos aprofundar nos fatos. Nós não podemos ficar na superficialidade de nada. É dever do juiz se aprofundar e conhecer. Às vezes, não estou dizendo que esses casos especificamente, porque não os conheço, há muitas denúncias que não procedem quando se faz uma avaliação médica. Muitas não procedem. Repito e insisto, não estou dizendo, não estou julgando o fato, pode ser que essas mães tenham isso mesmo, né? Como o fato da Mayara que colocou aqui, que tem laudo, enfim. Mas aportam às justiças muitos indicativos que não se confirmam na prática, tá? Às vezes é um argumento que o pai usa, sabe? Né? Então, agora, repito, é dever da justiça investigar quando chega, né? Quando vai abrir, nós vamos saber, então, o que é isso na verdade. Vamos usar todos os mecanismos que nós temos. Então, só estou pondo essa ponderação para dizer, assim, que esse volume de indicações, de preocupações de crianças com problemas, na prática, não é bem assim, tá? Por comprovação prática, tá? O Pedro Mazetti, desculpa, não sei se é assim que fala, ele está levantando a mão. Quer fazer alguma pergunta, Pedro?
Não, é a avó que quer fazer pergunta. A avó e o vô são os tutores do Pedro, mora junto com a gente, porque a filha é separada e a gente que cria. Então, a gente está sentindo que, nessa pandemia, é obrigatório a escola dar todos os pontos e vírgulas que tem que ser dado, não pode maneirar um pouquinho, já que nós estamos chegando no final do ano, porque a tarefa é demais, os trabalhos são demais, as pesquisas são demais, não se tem sábado, não se tem domingo, então se trabalha muito a avó e a mãe junto com o neto ali, para dar conta de entregar tudo que a escola pede. A avó é professora aposentada do infantil municipal, mas sempre a gente está ajudando. Então, a gente vê, será que não pode no final do ano não exigir tanto, não pedir tanto? Não sei, como seria isso, doutor? Bom, não, foi muito bom a senhora falar que é o seguinte, a senhora falou isso, o fato da senhora, né, o que a senhora está vivendo. Aqui em casa, a minha mulher falou assim, cada noite vai ser um que vai ter que cuidar, que vai ter que ajudar a fazer o trabalho, porque tá pesado mesmo, viu, Lula? E aqui ontem eu fui trabalhar, né? Eu trabalhei nas eleições, a minha mulher ficou a tarde inteira com ele, sabe, para terminar os trabalhos. Tá pesado. A gente aqui também não vê a hora de chegar ao final do ano, mas enfim, a gente tem que fazer a nossa obrigação, né? Não tem jeito. Sim, doutor, obrigada. Doutor, só pela ordem, quais são os nomes dos avós do Pedro? Professor, é isso. Os seus nomes, os nomes dos avós. O avô é Jurandir Mazete. A avó é Neiva Tolói Mazete. A mãe do Pedro é Lilian Mazete. E a Lisandra, que fez a pergunta aí anteriormente para o senhor, essa professora Lisandra aí, é minha filha também. Maravilha, parabéns para toda a família. Um abraço para vocês, muita saúde para vocês. Obrigado por estar participando. Amém, para o senhor também. Para vocês também, todos aí. Muito obrigada. O programa está muito bom, está ótimo. Obrigada. Todo mundo está assistindo, a família inteira está assistindo, viu? Pedro também, nós pusemos ele para assistir. Gracinha, obrigada. Nada, bem. Doutor, a Flávia, ela levantou a mão também. Eu não tenho o sobrenome dela. Quem que é Flávia? Estão me ouvindo? Sim. Estou aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite, colegas, boa noite, excelência, tudo bem? É o seguinte, a minha dúvida já é em relação à volta às aulas, porque tem toda essa polêmica aí, se as aulas voltam, não voltam, e essa questão também fica da questão das escolas públicas e das particulares, porque as particulares foram lá, se organizaram todas, estão com todos os protocolos para que voltem às aulas e tentaram várias medidas na justiça para que voltasse e não retornaram às aulas. Agora, muito tem se falado, eu ouço muito falar, né, que nas escolas municipais, estaduais, que nada foi feito até agora para se cumprir todos esses protocolos e requisitos. Como que vai ficar isso para o ano que vem? A gente pode fazer alguma medida? Porque eu também não acho justo, os meus filhos estão na escola particular, mas eu vou falar por dois lados. Eu não acho justo que as particulares que se organizaram todas, fizeram investimentos, não voltem, né, não tenham sido permitidos o retorno. E também acredito que a gente tem que se mobilizar e fazer alguma coisa, porque senão, do jeito que está, as municipais e as estaduais também não voltam no ano que vem. Então, de que maneira, excelência, que a gente conseguiria cobrar isso do poder público? Como que a gente pode fazer isso? Porque a gente está, assim, contagem regressiva. Porque o medo nosso, pais, e eu estou aqui como advogada, mas também, né, sou mãe de 2 meninos, é que nem o ano que vem essas aulas não voltem, que é o que tem se falado muito. E, inclusive, eu vou fazer dar um exemplo aqui. Semana passada, fazendo unha aqui, a manicure chegou aqui e disse que na cidade de Badibacite, a professora da creche da filha dela disse que já avisou que os professores estão se mobilizando
porque tem muito risco, o risco das crianças, que as crianças ainda são muito risco para a comunidade, tudo, né, para os professores, e que muito provavelmente, que era para ela se preparar, porque muito provavelmente as aulas não voltam nem o ano que vem, só 2022. E ela ficou assim, ela está em desespero, porque ela é vó, na verdade ela que cuida dos filhos, mas ela precisa trabalhar, fazer unha para fora. Os filhos, a nora trabalha de faxineira, o filho é açougueiro. Então, assim, enfim, os netos ficam com ela a semana inteira, o pai e a mãe só vão de sexta-feira lá para ver os filhos, passar o final de semana, porque tem que trabalhar naquela loucura. E é isso, Excelência, assim, eu acho que a gente tem que se mobilizar e fazer alguma coisa, porque eu tô realmente preocupada, tanto de não voltar às aulas com meus filhos, e eu acho isso uma injustiça, porque se a escola está toda preparada, que volte, e também acredito que a gente tem que fazer alguma coisa para que as aulas das municipais, das escolas públicas também retornem. É possível, Excelência, cobrar isso do poder? Agora a gente teve eleição, né, para ir observando se eles estão indo atrás e fazendo as estruturas, né, cumprindo tudo que seja necessário para que consiga realmente, efetivamente voltar no começo do ano que vem, o ano letivo normalmente? Olha, doutora Flávia, eu não tenho informações precisas para lhe responder, para lhe satisfazer nessa sua inquietação, que, de certa forma, é minha também, como pai de duas crianças, né, que estão, uma criança e uma adolescente, já que estão na escola, né, uma inquietação que eu também tenho. A informação que eu tenho até agora, e não só para a questão das escolas, é que as autoridades do Poder Executivo, porque nós temos uma decisão padrão aí, que foi do Supremo Tribunal Federal, atribuindo aos estados e aos municípios, né, aos chefes de poderes executivo e legislativo, a autonomia, enfim, claro que eles vão basear as decisões deles também, principalmente em estudos médicos, enfim, mas cabe aos chefes dos poderes executivos a palavra final sobre esse tema. Esse tema, aí eu faço arrisco aqui uma previsão, tá? A justiça não vai adentrar nessa área. Eu digo, quando falo justiça, não sou eu, não, digo de uma forma geral. Até agora pouco entrou, e no que entrou, as decisões judiciais vieram corrigindo para dizer: não entre nesse tema, esse tema vai ficar a cargo dos chefes do Poder Executivo, Estado e municípios, quanto ao momento dessas, né, do caso da escola, na aula presencial. A única segurança que eu posso, né, que eu tenho nesse tema é dizer: é o governador ou é o prefeito que vai determinar esse retorno. Eu acho que não tem outra saída, a justiça não vai entrar nisso. E logo penso que eles só vão tomar essas decisões quando tiverem embasamento científico suficiente para fazer o retorno físico. É o que eu tenho de resposta nesse momento sobre essa questão. Mais alguma pergunta, doutora Flávia? Não, é só essa inquietação mesmo, e eu fico, assim, realmente queria fazer algo para mudar essa situação, mas vamos aguardar, né, para o ano que vem, então. Infelizmente, né? Obrigada. Doutora Nathalie. Obrigada. Professor Pedro, de novo. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bem? É o seguinte, a gente está ouvindo tudo isso é uma verdade que a gente não para de ouvir, né? A preocupação não só dos pais da volta à escola, como também dos professores. Essa situação que está aí de ensino à distância está fazendo com que os professores todos trabalhem mais do que o que eles trabalham, normalmente. Sim, com certeza. Porque não tem praticamente horário. O professor não tem horário, você entendeu? Se ele atende uma classe das 7 a meio-dia, não tem hora. Tem pais que ele atende na hora que eles voltam do trabalho. E tem que atender, vai fazer o quê? Né? Você tem que fazer isso aí. Ele atende à noite, então ficou ruim, né, nesse sentido para todo mundo. Mas eu estou dando essa parte aqui para falar do seguinte. A minha opinião, eu sou biólogo também, então como biólogo, eu acho assim, essa vacina, a pressa que eles estão para vender essa vacina, né, nunca
eu trabalhei em pesquisa de... Trabalhei no Butantan uma época, né? Lá numa época de faculdade. E eu vejo, eles estão num trabalho doido para fazer essa vacina sair. E ela vai sair. Eu nunca vi, como biólogo, uma vacina sair tão rápido. Uma vacina é 4, 5, 6 anos. Né? Você vê que você não tem uma vacina de malária até hoje. Você não tem uma vacina funcionando para dengue até hoje. Né? E desde quando eu tenho? Agora, o que aconteceu? O mundo, né, entrou em alerta e vai sair. Né? Ou de uma, ou da outra, ou de 2 ou 3. Então, eu acho que não vai ser o ano que vem sem aula. Né? Agora, na hora que essa vacina chegar, eu não vou tomar. Aí é outra história. Né? A ciência vai oferecer a vacina. Compete à população? Tudo bem, ninguém é obrigado. Eu também acho que não é obrigado. Mas vai ter que pensar direitinho nisso. Não é verdade? Porque também, se você vacina 70% e 30% vai para a escola sem vacina, não é verdade? Como é que fica? Não vai adiantar, mas isso já é uma questão do futuro. São coisas complexas. Incerta, né? Isso, esperamos que volte logo, que passe tudo isso logo, tudo volte ao normal, do normal, né? Não eu acho normal. Assim, pelo que a gente está ouvindo, eu acho que no primeiro semestre, ali abril, nós vamos ter vacina. Oremos, né? Então. Doutora Nathalie, Oi. É a Araceli que está falando. Eu gostaria de fazer uma colocação. Sim, pode falar. Está me ouvindo? Bom, eu sou professora da educação fundamental, justamente na área que falou a mãe, se não me engano, chama-se Maiara, né? Isso. Então, eu gostaria de tranquilizar a Ira, tranquilizar em relação, porque as escolas elas estão preparadas para que, se haja prejuízo da aprendizagem, faça uma retomada assim que voltar às aulas presenciais. Como disse o professor Pedro, nunca um professor trabalhou tanto. Eu trabalho numa sala de alfabetização. Embora seja no sistema privado, todas as crianças estão lendo. Então, é uma fase muito difícil. Nós temos que ter consciência que nós estamos num momento pandêmico. Sendo assim, todos temos que colaborar. Principalmente a família, concordo plenamente com o doutor Pilarinho, tá? Que muitas famílias fazem corpo mole para a escola, sim. Mas existe a questão da desigualdade social, que é aí que pega. Infelizmente, muitos pais não têm nenhum preparo para ensinar os filhos. Imagina você ensinar uma criança a ler e escrever. Por isso que a escola já está se preparando para que o ano que vem faça essa retomada para que não haja prejuízo da aprendizagem. Então, quando fala assim, para voltar às aulas, a gente tem que ter muita cautela. A minha sala eu trabalho com crianças de 6 a 7 anos. Você imagina essas crianças de máscara no intervalo? Elas vão querer trocar a máscara, elas vão querer pegar a máscara do amigo. Eu acho assim que é um momento de calma e cautela. Concordo. Aí eu posso falar? Pela ordem aqui. Posso falar, gente? Doutora Nathalie? Não, eu vou só dar assim, vou fazer ela comentou agora da questão da máscara, né? E eu costumo brincar que eu falo que as crianças, a gente subestima a capacidade das crianças. Os meus filhos, eles voltaram a ter algumas atividades extra, né, curriculares lá na escola, e eu brinco que quando eu vou buscar eles, não tá tendo essa questão de troca, e eles são muito obedientes, gente, isso é impressionante. Quando eu vou buscar eles, ele fica de máscara, às vezes eu reparo e falo, Cadu, pode tirar a máscara, tipo, já tá chegando em casa, né? Então, eu falo que eles são muito melhores que os adultos em relação a isso, porque eles realmente, eles são bem obedientes. E eu não acho que isso vai ser o problema. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma live que até era de 2 pediatras super renomados, assim, e achei bem interessante, porque já tem muitos estudos, inclusive assim, com crianças que foram para o ensino, ficaram no ensino remoto, a mesma quantidade de crianças que voltaram para a escola, e a taxa de contágio é a mesma, entendeu? Então, já realmente na parte científica, já está ficando comprovado que realmente a volta às aulas não é um risco para a gente. Eu discordo.
eu gostaria só de Gente, calma aí, que precisa cada um falar de uma vez, senão vai acontecer essa bagunça. Vocês me desculpem. Se tiver como levantar a mãozinha ou escrever aqui na mensagem, eu vou chamando de um a um. A mãozinha já foi levantada nesse caso dessa forma. Pode falar. Qual é o seu nome? Desculpa. O nome do senhor que está na tela? Dr. Marcelo De Luca. Isso. Só fazer uma colocação, né? Sem querer entrar em polêmica, né? Uma coisa, eu entendo assim, é a rede privada, de escola, tal, rede particular, né? Outra coisa é a rede pública. Você vê que tem uma professora, Elaine, que ela coloca que está estudando os protocolos, só que na realidade não tem verba para concretizar. Então nós temos que ver como funciona essa questão na rede pública. Até porque eu acredito que vai ter uma ponderação de valores aí de proteção, né? Um é o direito à educação, que o doutor Evandro falou muito bem, e outra é a questão do direito à vida e o direito à saúde, porque nós não temos uma vacina e não temos um tratamento reconhecido na área da saúde, e por outro lado, nós temos, não é só a questão das crianças, mas nós temos funcionários idosos, professores idosos, professores com comorbidades, né? E nós tivemos casos de explosão de casos na Europa, na França e nos Estados Unidos, inclusive com relação a essa segunda onda. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise separada. Uma questão é a escola particular, né, que a gente vê que tem escolas aí que tem convênios com Albert Einstein, Sírio-Libanês e tudo mais, e outra questão é a rede pública. Então, eu acredito que essa questão de ponderação de valores, ela vai fatalmente acabar chegando no judiciário. Gostaria até de parabenizar o doutor Evandro pelo trabalho que tem feito, eu tenho acompanhado o seu trabalho pela imprensa, questão de crianças e adolescentes, essas questões de festas, raves e tudo mais. E mandar um abraço, boa noite para todo mundo. Eu gostaria até de perguntar como o senhor vê essa questão dessa ponderação de valores, inclusive dentro da rede estadual de educação, né? E da municipal. A gente sabe que no poder público, né, na esfera pública, a realidade é totalmente diferente do que a gente vê nas escolas particulares. Um abraço, boa noite. De fato, a questão jurídica, né? A ementa, eu não li o acordo inteiro do STF sobre aquela questão, né? Logo no começo da pandemia, atribuiu aos governadores e prefeitos a palavra final sobre atividades, enfim, né? Mas eu entendo também, como o senhor colocou, que essa ponderação é fundamental, né? Mas eu entendo, repito, eu acho que governadores e prefeitos só vão retomar as atividades se eles tiverem laudos científicos suficientes da segurança, né? Aí eu não sei, também confesso que eu não sei se vai ter que ter a vacina, se não vai. Eu acho que todos nós aí, eu me incluo entre vocês nessas dúvidas, né? Sobre o momento. Eu também não tenho muita segurança de quando vai voltar, não. Mas, sem dúvida, a ponderação de valores vai ser essencial, né? Obrigado. Ô, doutor Evandro, a doutora Luciana Demarco é uma colega nossa, é advogada e é mãe de filho autista. E como mãe e advogada, eu não sei se ela está aqui entre nós, acho que está ainda. Vou dar a palavra a ela. Doutora Luciana. Doutora, está aí, Luciana? Doutora Luciana, só está faltando acionar o seu microfone. Não. Pode falar, doutora. Está aparecendo? Doutora Luciana? Doutora Nathalie, ela está aparecendo com a imagem, mas ela está tendo alguma dificuldade na comunicação lá através do aparelho dela. De repente, doutora Luciana, tente... aumentar o volume. Aí, vamos ver. Não. Provavelmente é no seu equipamento, doutora Luciana. Ou o volume também. Não, mas o volume não é. Não. Eu acho que assim, ela vai tentando, vai falando aí, doutora Luciana, na hora que aparecer o som aqui, nós concedemos a palavra. Doutora Nathalie, pode passar para outra pessoa.
Sim, Juliana Alves Leite, eu acabei de perguntar se ela é professora, que ela fez um questionamento aqui. Devo estabelecer metas de aprendizagem para os estudantes com deficiência nesse período? Eu gosto, assim, desculpa, Juliana, desculpa, doutor Evandro. O doutor Evandro, como ele falou, ele entende da lei, ele está passando o que diz na lei, não é ele que está estabelecendo uma maneira da escola, nem dos professores aplicar. Nós estamos aqui hoje por conta do vídeo que ele orienta, que os pais que eles têm obrigação de acompanhar, não é escolha nem dos pais nem dos alunos, né? É uma obrigação dos pais, obrigação do aluno de estudar. E o doutor Evandro, ele esclareceu o fato da parte jurídica. Tem as professoras que estão participando aqui, eu chamei porque essa parte de metas, criança, até onde eu entendo que a doutora Araci acabou de pedir a palavra, vou passar para ela dar um breve relato sobre o fato. A criança especial, ela tem sim um tratamento especial, e salvo engano, a Araci e o doutor Evandro pode me corrigir, a escola ela tem que passar um material diferenciado para uma criança especial, é isso mesmo, Araci? Doutora, as crianças que são portadoras de deficiência ou transtorno de aprendizagem não são metas a cumprir. Nós falamos em evolução, tá? Então, conforme nós estamos nesse momento totalmente atípico, a evolução que essa criança conseguir vai ser considerada, porque o material dela é adaptado. Aí entra a questão da escola para fazer essa adaptação do material e, conforme eu tinha falado anteriormente, vai tentar resguardar a aprendizagem dessa criança assim que tiver o retorno das aulas, né, com responsabilidade. Muito obrigada, tá? O grande questionamento que eu estou recebendo por aqui, no particular também, doutor Evandro, sei que ficou repetitivo, logo vamos esclarecer isso para a gente poder encerrar em breve também, sobre a questão da desigualdade. Não adianta falar em máscara, em vacina, em aula online, sendo que a realidade de muitos é diferente. A diferença de quem pode colocar o filho em escola particular e quem tem a escola pública. E a realidade é só uma. Quem pode pagar uma escola particular, com certeza vai pagar particular. Não a pública, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito da questão. Muita gente questionando sobre a desigualdade social, se a justiça vai ter um olhar sobre isso, se a escola, o que ela pode fazer, o que as professoras podem ajudar, quando no caso daquela mãe que ajuda aquela criança que os pais são analfabetos, de forma prática e sucinta. O que podemos fazer nesse caso de desigualdade social? Sem internet, sem computador, com pai e mãe que trabalham o dia inteiro, vou falar bem, vou ser direta, pai e mãe que trabalham o dia inteiro, sem dinheiro e analfabeto. Como que a gente faz nesses casos? Sem muito rodeio, desculpa. Repetindo aquele que eu disse, né, no início. Cada caso é um caso e é evidente que nem todas as justificativas são pertinentes, mas obviamente que há justificativas pertinentes, né? Vai depender do que se for alegado. Vamos pensar por uma hipótese, né, que foi colocada no início. Se o pai e a mãe não têm acesso à internet, está sendo cobrada a aula né, para distância, é evidente que é uma impossibilidade física que não vai acarretar nenhuma punição a esse pai e essa mãe, né? Parece tranquilo até, né? Claro que há uma zona cinzenta muito forte aí, né? Mas aí a gente vai, evidentemente, se vier à justiça, é onde tem a atuação do promotor, do advogado, que vai esclarecer, ajudar a esclarecer essas zonas cinzentas, né? A favor do direito, né? A favor da justiça, né? A gente também não consegue ter todas as respostas, né? Nem tem como ter todas as respostas, mas caminha por aí. Essas questões de desigualdade, é evidente que são problemas agudos, né? E a justiça nem consegue resolver tudo. Né? Infelizmente, né, doutor? Tem alguém que está representando a escola, algum coordenador da escola? Se alguém quiser falar, pode mandar mensagem aqui ou levantar a mão. O que ficou faltando para eu chamar, que pediu para falar, foi a
Foi a Luciana Zanin e a doutora Luciana de Marco. Alguém consegue... Voltou o microfone, vocês conseguem falar? Eu não consigo ver se o problema é só no microfone, doutor Marcelo. Não, a doutora Luciana Gonçalves realmente acho que está tendo dificuldade de comunicação pelo som, o áudio, né? Então, doutora Luciana, se quiser sair e ingressar novamente, pode ser que numa segunda tentativa possa resolver essa dificuldade. Temos mais alguém, doutora Nathalie, enquanto a doutora... Olá, doutora Luciana, deu certo? Não consegue. Tá. Deixa eu aproveitar, doutora Nathalie, uma pergunta do doutor Evandro. Primeiro, parabéns pela explanação, pelo espírito público com que tem atendido a todos. O senhor disse a respeito da questão da saúde, muitos médicos, de uma certa forma, poderiam estar prescrevendo medicamentos que, segundo outros, não seriam adequados. O Poder Judiciário, com Vossa Excelência à frente, tem mantido algum tipo de diálogo, algum tipo de reunião com as instituições dos médicos aqui na nossa comarca, na nossa região? Doutor, o senhor acabou de dar uma oportunidade para a gente dizer algo que nós estamos em construção, e nós vamos ter uma reunião agora dia 19 com o HB. Nós já tivemos uma reunião à distância com profissionais de Porto Alegre, onde nós fomos buscar inspiração para a construção do nosso equipamento municipal. Eu já havia solicitado do Poder Público Municipal a saúde, a educação e a assistência social. Estamos construindo juntos aquilo que está na Lei 12.753, salvo engano, que é a construção de um centro integrado de atendimento à criança e adolescente vítimas de violência. Então, a partir desse e do monitoramento das denúncias. Então, nós já temos no município de São José do Rio Preto uma estatística de monitoramento de crianças vítimas de violência, em geral, né, negligência ou violências comissivas. E agora nós vamos tentar estipular um critério que nós possamos, porque a lei ela diz que todos nós temos o dever, né? A lei criou uma denúncia pública, o dever de denunciar qualquer agressão à criança ou omissão, enfim. E nós estamos tentando construir com o município uma plataforma pública, um app, para que se possa fazer uma denúncia que vai ser filtrada, evidentemente, estamos tomando todos os cuidados, mas para cumprir a lei, né? Repito. E a partir do Centro Integrado de Atendimento, que já existe em Porto Alegre, nós estamos tendo muito contato com o pessoal médico, né? E aqui em São José do Rio Preto, principalmente com o HB, o Hospital da Criança. Então, a Vara da Infância e Juventude já mantém um relacionamento muito próximo com o HB, devido ao Hospital da Criança, né? Então, esse é um projeto também que nós estamos construindo junto com todos esses agentes, para criança vítima de violência, para ter um centro integrado. Nós vamos ter uma referência só na cidade quando disser respeito à criança vítima de violência. E é ali que vai tudo caminhar e é ali que, por exemplo, fazer um apanhado geral, né? Mas sim, nós temos sempre contato com a área médica, sim. Aliás, a Vara da Infância e Juventude tem essa peculiaridade, essa característica. Ela se relaciona com a educação, se relaciona com a assistência social, se relaciona com a saúde, com as polícias, né? Enfim, é uma interface muito forte com todos esses agentes. Está me ouvindo agora? Sim, doutora Luciana, com a palavra, pode perguntar. Mudei o aparelho. Gente, boa noite. Desculpa aí, é muita informação, muita tecnologia para uma pessoa só. O seguinte... Eu tenho um pensamento, doutor Pelarin, super concordo com muitas coisas, mas a gente, além de estar vivendo um momento extremamente atípico, né, a gente não sabe ao fundo a realidade de cada um, né? E até a doutora Nathalie expôs a questão de uns pais que sejam analfabetos ou que não tenham o acesso à internet. Eu, né, vou falar por mim, que eu tenho um filho com deficiência, um filho autista, e a dificuldade que eu tenho. Chegou uma hora que eu até pensei, não estou aguentando, eu preciso vir trabalhar, eu sou autônoma, eu consigo trazer o Luiz para cá, só que
a maioria precisa ir trabalhar, a maioria não sabe, às vezes, nem que o filho tem essa dificuldade de aprendizado, né? Porque os pais também têm. E eu vejo a dificuldade que eu estou passando. A escola está imprimindo, a escola particular está imprimindo o material direcionado ao Luiz Fernando, mas até a gente chegar nessa adaptação, que o material que seria adequado para ele, que ele seria incentivado, demorou um pouco. Então, eu acho que vai muito da disponibilidade das escolas, de quem está ali atuando. Às vezes os pais perdem a paciência, assim, porque tem que trabalhar. Imagina quem tem que colocar dinheiro dentro de casa para o filho poder comer, e o filho está lá pulando, e a gente não consegue se concentrar. É mais o house office, né? Que a gente até brinca, tem hora, do que home office. Porque é muita informação para todo mundo. E o que o seu Pedro comentou, que os professores estão trabalhando muito mais, com certeza. Né? Eu estou equiparando eles até advogado, que a gente não tem hora, não tem dia, não tem momento para ter descanso. A gente trabalha de domingo a domingo e não tem essa questão de hora. Então, eu imagino a exaustão que vocês estão, né? E, além disso, de querer, quem quer realmente gosta do que faz e quer que as crianças desenvolvam, tendo essa dificuldade de fazer os pais, muitas vezes, entenderem que isso é necessário, né? A lei, eu falo que ela é muito redonda, muito bonita, mas ela esquece de que cada um tem uma realidade, né? Então, essa é muito a minha preocupação. Eu vejo que o doutor Evandro, ele é super aberto para todo mundo, mas não é todo juiz que é desse jeito, né? E é onde eu fico com muito receio de até, em alguns momentos, acabar espantando, vamos falar, mais algumas famílias dessa obrigação de colocar a criança, o adolescente, que seja para estudar, porque nem eles têm essa compreensão de quem tem mais conhecimento e deveria ouvi-los, né? Como o doutor Pelarin faz. É isso. Ela tocou no ponto que nós passamos bastante mesmo, doutora Luciana, exatamente, a gente pressupõe, né, o bom senso, pressupõe a razoabilidade, e é evidente, quando eu disse, né, daquele vídeo mais duro, é evidente que o endereçamento daquilo é exatamente para o abandono, para o desleixo total, para a negligência absoluta, né? É evidente que, como eu até escrevi no texto, né, a lei não vai alcançar o pai, né, que o filho tem dificuldade. Olha, e eu posso dizer para a senhora na prática aquilo que já acontece na vara da infância, né, e aqui ou em Fernandópolis, onde eu trabalhei muito tempo, na prática, sim, o que acontece quando a gente tem alguma condenação assim, é o pai que abandonou mesmo o filho, sabe? Você percebe, quando foi, mas não é aquela situação pontual, sabe? Sempre tem um contexto, e esse contexto não é bom quando acontece alguma, né? O contexto positivo, ainda que falha e todos nós temos, né? O contexto punitivo não deixa a punição acontecer, mesmo quando nós tenhamos falhas, né? Mas quando acontece uma condenação mais séria assim, é porque há falhas e o contexto não é bom. Eu acredito que já vem de uma desestrutura já muito antiga dentro da família, né? Então, isso depende de cada caso mesmo, mas é muito bom saber que a gente tem um juiz aqui que está disposto a ouvir, né? Porque a realidade, ela é muito dura, né, claro, para as pessoas. Quem enxerga de fora consegue, às vezes, até contornar a situação, mas quem está vivendo, às vezes, não vê uma luz ali, né? Verdade. Então, mas que outros juízes se espelhem no senhor para poder ter essa empatia, né, que é o que está faltando. Imagina, obrigado, doutor. Doutora Natalia, abre seu microfone. Desculpa. Araci, tem mais uma pergunta para fazer para o Pelarin, para o doutor Pelarin? Não, eu acho que foi bem exemplificativo, né? Tudo que foi falado, que é só em questão de abandono mesmo.
embora eu trabalhe numa realidade particular, mas eu tenho cunhados que trabalham no sistema público, e nós vemos mesmo essa questão do abandono, e às vezes a criança não vai e o pai deixa por isso mesmo. Então, acho que foi bem explicado tudo que foi falado. Que bom, então. Doutor Evandro Pelarin, quer finalizar com mais alguma palavra? Eu só queria agradecer, doutora Nathalie, pelo convite e dizer para a senhora e para o doutor Marcelo que para mim é uma oportunidade muito preciosa. Por quê? Porque é a oportunidade que a gente tem para ouvir, né, para ajudar aquilo que eu disse no início, a gente ter a percepção das pessoas que, né, como disse aqui a doutora Luciana, da avó, né, que é muito legal ter ouvido também, que a gente consegue, porque nós, por mais que, claro, eu coloquei o termo objetivo da lei, mas o juiz também é um ser humano e que acaba sendo formatado exatamente pelas pessoas que vão receber a justiça, também não está no vácuo, né? E ela é feita para as pessoas, né? Então, tudo isso acaba ajudando a gente a formar também o nosso ponto de vista, né? A nossa perceber a realidade, né? Então, isso é uma oportunidade para nós, né? Para o juiz, para conhecer melhor a sociedade onde ele vive, né? Por isso, quando a senhora me convidou, eu falei, a oportunidade, não deixo passar, né? Então, muito obrigado mais uma vez ao doutor Marcelo pela gentileza, né? O doutor Marcelo achei assim, muito bom ter conhecido o doutor Marcelo, ver a força, a sensibilidade que ele tem também conosco, né? De tratar tão bem os juízes, né? Nos acolheu também na UAB, enfim, nos convidou, né? Eu até brinquei com o doutor Marcelo, não sei se ele vai recordar, eu falei, doutor Marcelo, o senhor vai me convidar por educação e eu vou, hein? Cuidado. Mas muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, doutor. Como o doutor falou, é muito bom porque o doutor conhece mais de perto a população, quem realmente está interessado em saber, quem está interessado em fazer o certo. Porque quem não tem interesse em fazer o certo não vai nem atrás para perguntar. Então, o que deixa a gente feliz é isso. Que a gente está fazendo um papel que está ajudando quem realmente quer saber, quem tem interesse em saber, né? Tanto do ponto de vista do judiciário, como do advogado, como do professor, da escola. Então, eu fico muito feliz, doutor, por mais uma vez aceitar o convite. Agradeço de coração. E terão outros, tá? Não foi só um por educação da minha parte, que não é a primeira vez, e terão outros. Se eu precisar, vou te chamar de novo. Obrigada, doutor. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora, ajudando aqui. O senhor quer finalizar, doutor? Vamos sim, vamos finalizar. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco, cumprimentar os pais dos alunos que estiveram aqui conosco, sejam sempre bem-vindos à Ordem dos Advogados Brasil. Quero cumprimentar os professores, professor Araceli, professor Pedro, obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, a dedicação, como disse o doutor Evandro, todos nós somos devedores do trabalho de vocês. A profissão de vocês é bela porque forma e constrói a nossa sociedade. É graças a vocês que nós estamos aqui. Portanto, neste momento pandêmico, não tenho dúvida de que todos os profissionais estão trabalhando mais. E vocês são também os profissionais que estão dedicando mais tempo à construção dessa sociedade justa, livre, solidária, como diz a nossa Constituição. Quero cumprimentar todos os advogados e advogadas que nos prestigiam com a sua presença, com a dedicação do tempo à nossa Ordem dos Advogados do Brasil, para que nós possamos estarmos mais juntos, unidos e aprendermos. A vida nós aprendemos todos os dias. Ninguém é dono da razão. E aí eu quero agradecer em especial a doutora Nathalie Coloni, juntamente com outros mais de 80 coordenadores de comissão da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, de forma voluntária, gratuita, dedicando parte do seu tempo aos demais colegas, fazendo com que a nossa subseção de São José do Rio Preto hoje seja exemplo para o restante do estado de São Paulo, no sentido de que é possível juntos construirmos uma OAB, uma Ordem dos Advogados do Brasil, para todos, não só para alguns.
Nós temos que deixar esse sentimento do individualismo e buscarmos sempre. Não é fácil, a democracia não é fácil, a busca da justiça não é fácil, mas é o meio, é o caminho que nós temos para vivermos em paz. Por isso eu quero render o meu agradecimento especial ao doutor Evandro Pelarin. Como eu disse no início, é exemplo de que a autoridade pública não pode ficar encastelada, de que não pode ficar dentro do seu gabinete, e sim, descer, sair e falar com a maior autoridade de toda esta república, que é o cidadão, que é a cidadã, que é aquele que constrói todo o sistema do poder público através dos impostos, para que os serviços públicos sejam eficientes, para que os 3 poderes da República possam atender à necessidade do povo. Por isso fica aqui, doutor Evandro Pelarin, que Vossa Excelência nos orgulha, dentro da nossa comarca, como já fez na comarca vizinha de Fernandópolis, e veio para a nossa comarca e está aqui. Eu tenho dito que o advogado normalmente se reúne com as autoridades durante o expediente, mas o advogado deixa de ganhar, enquanto que a autoridade está ganhando, enquanto está nos atendendo. Quando eu vejo e assisto uma autoridade no período noturno, falando com a advocacia, falando com o cidadão, isso me enaltece ainda mais o meu respeito por essa autoridade. E Vossa Excelência está fazendo isso nesta noite de segunda-feira. Por isso, eu quero agradecer a todos por esse momento de alegria e festejarmos a cidadania, em que o Estado conversa com o cidadão, com a cidadã, através da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, pela 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, São José do Rio Preto, por meio da nossa Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, coordenado pela doutora Nathalie Moloni, desejo uma ótima noite a todos e que Deus possa abençoar cada um dos senhores e senhoras. Declaro encerrada essa atividade da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.